Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso YouTube. E olha só que legal, ó. Eu fiquei pensando aqui, o que é que eu ensinaria a mim mesmo se eu tivesse começando a programar agora, se eu tivesse começando a estudar programação agora? O que é que eu recomendaria para mim mesmo, para fazer, para melhorar esse aspecto, para conseguir evoluir de forma mais rápida, o que focar e tudo mais? Então, vamos lá. Eu vou fazer esse vídeo refletindo como se eu estivesse ensinando para mim mesmo esse processo, tá bom? E aí você vai aprender muito com isso. Eu reservei 4 coisas, 4 ensinamentos, 4 dicas que eu faria, eu ensinaria para mim mesmo e digo, ó, cara, se você quer evoluir, quer começar agora do zero, lindo, maravilhoso. Quer evoluir mesmo? Então faz isso daqui, faz essas 4 coisas, que é elas que eu vou falar aqui para você. Só que tem um problema. Essa coisa de ficar fazendo, o que é que eu ensinaria para outra pessoa, tem um porémzinho que a gente precisa entender, um porém psicológico, na verdade, que a gente tem que entender, tá? Seguinte, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo mesmo, em uma outra área. Por exemplo, corrida. Aqui na minha cidade tem um lago que ele, quando você dá uma volta completa nele, dá mais ou menos 2 quilômetros, tá? Um pouquinho mais do que 2 quilômetros. E quando eu comecei a correr, quando eu queria começar a correr, melhor dizendo, eu não conseguia correr, sei lá, 400 metros, 200 metros eu já estava morrendo. O meu sonho de vida, o meu objetivo de vida, beleza, zerei a vida. É quando eu consegui dar uma volta nesse lago completa sem parar, correndo sem parar. 2 quilômetros, né? Um pouquinho mais que 2 quilômetros. Meu sonho de vida era esse, 2 quilômetros, tá? Quando eu comecei, vou começar a correr, beleza. Vou começar aí e tal, enfim, começar devagar. E aí, logo quando eu comecei, surgiu essas corridas de rua, né, que tem por aí. E aí eu pensei em me inscrever nessa corrida de rua. Problema. A corrida era de 5 quilômetros. Lembra que o meu sonho era correr 2 quilômetros? A corrida era de 5 quilômetros. Mas tinha uma versão que você podia caminhar 3 quilômetros, que geralmente é para pessoal idoso, enfim, tudo mais, né? Meu sonho era 2, correr 2. E aí, a caminhada era maior do que o meu sonho. Como é que eu pensava? Essa galera que corre 5 quilômetros é uma galera que tem alguma coisa biológica aí diferente. Alguma mecânica aí, algum negócio aí. Eles foram feitos de um material diferente do que eu. Porque eu corro 200 metros e eu tô morrendo. Minha canela tá doendo já com 200 metros correndo. Essa galera que corre 5 quilômetros, ele tem alguma coisa aí que eu não tenho. Esse negócio não é pra mim, não. E aí você inventa várias desculpas para acreditar nisso, né? O que é que eu quero dizer com isso? Que basicamente a nossa cabeça ela limita a nossa própria capacidade. Quando você quer aprender a programar, por exemplo, e você vê algum outro programador, esse cara aqui, você assiste um tutorial qualquer na internet e o cara tá fazendo um negócio, não dá erro em nada, é tudo lindo, maravilhoso. O cara tá criando aqui, papapá, e digita o código rápido e pensa numa solução rápida e põe lá e não sei o quê. E aí você para e pensa, cara, esse negócio não é para mim. Esse negócio de aprender a programar é coisa pra quem é nerd, é quem é gênio mesmo. Esse cara deve ter um QI 240 mil e o meu QI é 200. E o meu QI é 20. Esse negócio não é pra mim, não. Isso aqui eu não vou chegar nesse nível aí, não. Isso é a sua própria cabeça tentando pegar o seu eu de hoje, com a capacidade que você tem de hoje, e simplesmente transferindo ela para um futuro profissional, por assim dizer. Sem entender que existe uma jornada no meio do período. Como ela não vê essa jornada, por que ela não vê? Porque ela nunca fez. Por exemplo, eu quando comecei a correr, eu nunca tinha corrido 2 quilômetros. Então, para mim, aquela meta, aquele sonho era quase que utópico, entende? E aí eu pensaria em mim, beleza, eu estou correndo 200 metros, estou morrendo. Como é que eu vou correr 5 quilômetros, por exemplo, dessa prova? Então, eu pensaria no meu eu, que está tendo trabalho para correr 200, correndo 5. Claro que não vai bater, não funciona. Mas, uma vez que eu, enfim, fui melhorando, fui evoluindo, etc. Consegui correr 5, consegui correr 10, consegui correr meia maratona, que é 21 quilômetros, né? Olha só, uma pessoa que corre 21 quilômetros, ela corre 10 vezes 2 quilômetros, certo? E depois corre mais um. Então, essa pessoa, ela sabe que um iniciante vai conseguir correr 2 quilômetros tranquilamente. É só ele ter paciência que ele consegue chegar nos 2, que ele consegue chegar nos 5, por exemplo, depois nos 10 e assim sucessivamente. Ele, porque ele já fez 21, entende? Ele já passou por essa jornada, então ele sabe que isso é possível. Mas você, iniciante, não sabe. Esse é o problema, sabe? Bom, ilustrar essa historinha para dizer para você que basicamente a cabeça é o que manda muito na gente. A cabeça é o que limita, na verdade, muito a nossa capacidade. Então, às vezes, a gente tem muita condição de evoluir muito, mas a nossa própria cabeça, a gente mesmo não acredita na gente. Por quê? Porque a gente vê o eu de hoje, compara com o eu do futuro
esquece que existe um processo de evolução, né? E acha que simplesmente você vai se teletransportar, aí vê, não tem como eu fazer isso. Logo, não é para mim esse negócio. Entende? Dado esse ensinamentozinho, que talvez seja mais valioso do que o vídeo inteiro, vamos falar sobre essas 4 coisas que eu ensinaria para o eu iniciante e eu esperaria que o eu iniciante aprendesse e pelo menos confiasse em mim que se ele fizer isso, ele vai evoluir, mesmo que ele não acredite muito, tá bom? Eu não vou falar sobre aspectos técnicos, ou seja, você vai aprender isso, você vai aprender aquilo, por quê? Bom, isso é o nosso curso, na verdade. Não estou querendo vender o curso, mas, ao mesmo tempo, claro que sim. Mas assim, o aspecto técnico, ou seja, aprenda isso, faça isso, depois aquilo outro, isso é o nosso próprio curso e ele funciona muito bem. Mais de 40 mil alunos já fizeram e se você seguir aquela sequência, você vai aprender. Nosso curso é a parte técnica. O que eu quero falar agora não é sobre essa parte técnica, mas sobre meio que um comportamento. Bom, vamos lá, vamos falar sobre as 4 coisas. A primeira coisa que eu faria com certeza se eu estivesse iniciando agora, eu faria um diário de estudos. Como assim? Eu colocaria 2 informações nesse diário de estudos, que eu estudaria todo dia, né? Ah, beleza, só tenho meia hora para estudar. Tudo bem, não tem problema. Tenho 4 horas, também não tem problema, tá? Eu colocaria 2 coisas todos os dias nesse diário. Pode ser manual, pode ser uma planilha do Excel, enfim, o que ficar melhor para você. Eu colocaria, primeira coisa, se eu estudei ou não naquele dia. Então eu colocaria a relação de todos os dias. Por quê? A gente tem uma mania de se enganar achando que a gente está consistente nas coisas. Só que quando eu começo a anotar mesmo os dias que eu fiz, os dias que eu não fiz, aí que eu vejo a minha falha, por assim dizer, tá? Então eu anotaria todos os dias que eu estudei, colocar os dias lá, colocaria em, sei lá, em verdinho quando eu estudei e em vermelhinho quando eu não estudei. Só isso vai me dar uma noção muito boa se eu estou mantendo aquela consistência nos estudos, que é importante demais, tá? E o segundo item, também tão importante quanto, eu colocaria os assuntos que eu estudei naquele dia. Por quê? Tanto você vai conseguir ver a sua própria evolução. Então, ó, comecei a estudar isso aqui, aí na outra semana você vai ver lá tudo que você estudou na semana, por exemplo. E você vai ver, ó, caramba, deu uma evoluída, deu uma aprendida aqui nessas coisas que eu não sabia antes, agora eu tô sabendo já isso daqui, vou conseguir progredir ainda mais. Isso dá um senso de evolução muito bom. Essa motivaçãozinha é pequena, mas ela é importante para você continuar, tá? Então eu faria esse diário com essas 2 informações. Depois, eu ia tentar imaginar as coisas do dia a dia, como elas funcionam. Então esse é o segundo item, tá? As coisas como funcionam. Como assim? Eu gosto muito, toda vez que eu pego um elevador, e eu pego elevador toda hora, né? Eu gosto muito de ficar imaginando como que o sistema de controle desse elevador funciona. Não só a parte de segurança mesmo, de controlar o elevador, mas a parte de botão, dos botõezinhos. Ah, se um cara apertou o botão, o elevador está no 10º andar, o cara apertou o botão lá no 5º andar, por exemplo. Como é que o elevador sabe e outra pessoa apertou no 15º? Como é que o elevador sabe se ele tem que subir ou descer, por exemplo? Então, desenvolver essa lógica. Ou então, quando tem mais de um elevador, e aí, como é que eles sincronizam esse processo? Eu gosto muito de ficar pensando nessas lógicas do dia a dia mesmo, tá? Ou como um carro funciona internamente, como, enfim, todas essas regras de funcionamento eu gosto, eu acho legal. Isso muitas vezes me deu muitos insights para resolver problemas no próprio código, nos próprios projetos que eu estava criando, tá? Sei lá, como funciona o sistema de som do carro. Como é que o negocinho que você passa para a próxima música, você pausa a música, quando você aperta o pause, o que é que acontece? Ele não tem um contador que vai somando de minuto, de segundo em segundo para aumentar o tempo da música, por exemplo? Então, como é que ele para esse negócio? Como é que ele volta depois? Enfim, eu gosto de pensar nessas lógicas, eu acho que isso ajuda muito. Isso não é necessariamente um processo que vai fazer você aprender, mas ele vai fazer você começar a pensar um pouquinho mais como um programador. E isso é importante também, tá? A terceira coisa, que é muito importante também, tá? Talvez é a mais importante de todas, essa terceira coisa, que é eu focaria na construção do hábito de estudar. Por quê? Você não vai simplesmente decidir estudar e vou lá começar a estudar. E aí amanhã eu vou lá e começo a estudar. Não, você tem que forçar, porque você vai ter momentos que você não vai querer. E aí você força para desenvolver aquele hábito, tá? E existe uma regrinha muito legal, que serve para tudo na vida. Regra das 2 vezes, né, em outras palavras. Não lembro qual livro que eu já vi algumas pessoas falando sobre isso. Tem um livro, tá? A regra dos 2 é o seguinte: você não pode deixar, uma vez que você decide fazer alguma coisa, você não pode deixar de fazer aquela coisa por 2 dias seguidos. Então, beleza. Ah, quero ir para academia, quero estudar programação, por exemplo. Estudei hoje. Certo, show de bola, beleza.
Amanhã, por algum motivo, deu um imprevisto, enfim, não sei o que lá, não consegui estudar. A gente é humano, a gente não é um robô, tudo bem. Você não conseguiu por algum motivo, tá tudo certo. O problema é, regra dos dois, lembra? Eu não posso deixar ter 2 dias seguidos sem estudar, por exemplo. Por quê? A partir do momento que eu quero construir o hábito de estudar, quando eu deixo 2 dias sem estudar, eu estou fazendo o hábito de não estudar. Então, o tempo inteiro eu estou treinando meu cérebro ou a fazer alguma coisa ou a não fazer alguma coisa. Sempre. Não tem o meio termo. Ou eu estou treinando ele a fazer ou estou treinando ele a não fazer. Quando eu forço treinar ele a fazer, a estudar todos os dias, por exemplo, estou criando esse hábito. Quando eu passo 2 dias, por exemplo, ou a partir de 2 dias no caso, né? Eu estou automaticamente treinando ele a não estudar. Então, você com certeza percebe na sua vida vários momentos em que você se dedicou a fazer alguma coisa e aí você começou regularmente fazendo aquilo. Daqui a pouco, por um motivo, algum dia não conseguiu fazer. Tudo bem. Depois, no outro dia, essa desculpa ficou mais fácil ainda de você desistir, né? E aí, sucessivamente, aí você acabou parando de fazer aquilo. Foca em construir o hábito de estudar, mesmo que sejam 5 minutos. Quero estudar 5 minutos para desenvolver o hábito. Não tem problema. Assiste metade de uma aula, um pouquinho de uma aula, não tem problema nenhum. O importante é você construir o hábito de estar estudando o tempo inteiro. Beleza? E o quarto e último item é, assim, eu fiz isso, inclusive, quando eu comecei, tá? Que é você ter um projeto Frankenstein. Exatamente, o Frankenstein, né? Enfim, no seu nome. Tem um projeto que ele simplesmente é uma mistura de 1 milhão de coisas que você está aprendendo. Então, tenha um projetinho lá que tudo que você aprender, você joga dentro desse projetinho. Então, aprendi a fazer um sistema de login. Bota o sistema de login nesse projetinho aí. Aprendi a fazer uma caixinha em que eu digito alguma coisa e ele salva no banco de dados, tipo um bloco de anotações, né? Constrói nesse seu sisteminha aí. Então, de preferência, faz meio que tipo uma rede social, sua mesmo. Tô aprendendo agora a construir o layout das coisas, a construir a parte visual das coisas. Beleza, então constrói a parte visual, o que você conseguir, né? Desse seu projetinho, dessa sua rede social. Aprendi a fazer um chat ao vivo. Perfeito! Joga na rede social. Galeria de fotos. Joga no teu projetinho. Aprendi a fazer um sistema para gerir produtos, um sistema de gestão de estoque, por exemplo. Joga dentro desse sisteminha. E o tempo inteiro vai jogando coisa, vai criando coisa para ir lá. Não tem nem sentido mais o que tem lá funcionando. Não tem problema. É um projeto Frankenstein. É um projeto para você sair despencando o seu conhecimento nesse projeto, tá? Isso vai te ajudar muito, muito mesmo. Por quê? Às vezes a gente aprende alguma coisa na teoria, é importante, a gente aprende na prática, é importante, mas na hora que a gente aplica aquilo em algum projeto, que, por exemplo, não tem um guia de um professor te ensinando como fazer aquilo, é nesse momento em que vão acontecer erros e que vão acontecer coisas que não estavam previstas. E aí que tem o maior ensinamento. É resolvendo esses problemas que você vai ter o maior ensinamento. Então, tendo esse projeto Frankenstein, que você junta tudo lá nele, é importante porque vai te fazer, principalmente no começo, tá? Vai te fazer aprender bastante com os erros, vai te fazer aplicar as coisas na prática e ver as coisas acontecendo de fato. Fora o orgulho, que é quando você consegue fazer alguma coisa. Isso daí, todo programador que começou, os primeiros sisteminhas que ele criou, enfim, tudo mais, é um orgulho gigantesco quando você consegue fazer alguma coisa e ver ela funcionando. Mesmo que seja um simples botão, que quando eu clico no botão, alguma coisa acontece na tela. Só isso já é o suficiente para o iniciante, por exemplo, ficar muito feliz e dar uma motivação extra para ele continuar desenvolvendo o hábito, escrevendo no diário dele, lembra que eu falei? E se preocupando com as coisas que funcionam, tem essa segunda dica, né, que eu dei, e essa também adicionando no seu projeto Frankenstein. Então, espero que minha historinha do começo, que fala muito sobre o aspecto mental, que é importante muito mesmo, e essas 4 dicas tenham te ajudado a começar com o pé direito na programação. Beleza? Se você quiser conhecer nosso curso, por exemplo, e ver a parte técnica de fato, como começar tecnicamente, na descrição tem um link no nosso curso para você dar uma conferida lá, claro, sem compromisso. E, enfim, confere lá, tá bom? Se inscreve no canal que eu tô postando vídeos o tempo inteiro, eu vou postar ainda mais vídeos agora, tá? Vamos dar um reforço bem legal no nosso YouTube com dicas técnicas, com tutoriais, projetos, enfim, muita coisa legal, tá bom? Então, se inscreve no nosso canal, segue no nosso Instagram, por exemplo, também, conhece o nosso curso e valeu, até o próximo vídeo e tchau!